Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia desse dia 15 de abril de 2022. Nós estamos no dia da Sexta-feira da Paixão, o momento maior, né, desde ontem, quinta-feira, última ceia do Senhor, lava-pés, e que é o prenúncio da ressurreição de Cristo. Mas Jesus só faz a sua ressurreição, a vitória da morte, né? A vitória da vida sobre a morte na cruz, passando por este momento difícil. Então, 40 dias de jejum, período quaresmal, terminou na quinta-feira. Quinta-feira também foi o momento dos bispos e arcebispos estarem realizando a missa dos Santos Óleos durante a manhã até o comecinho da tarde. E agora, a partir das 17, 18 horas em diante, começa a liturgia da Ceia do Senhor e na sequência o lava-pés. Isso na quinta. Aí vem a vigília, né? Então muitos são convidados a permanecer em vigília em suas paróquias, comunidades. E chega hoje, sexta-feira. Hoje não tem a celebração normal, tá? Então as comunhões já são consagradas e, na verdade, nós verificamos também que é apenas o momento de estarmos reunidos em comunidade. É uma celebração que não tem a segunda parte, que é o sacrifício do Senhor, né? Como comumente acontece. Rezamos muito e depois novamente entramos em vigília novamente para então entrarmos na Páscoa do Senhor. Bem, como eu havia falado desde segunda-feira agora, estamos fazendo leituras da parte do capítulo 3 do livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, Ana Catarina Emmerich. O que acontece? Bem, hoje a liturgia ela está um pouco mais avançada, tá? Ela tem a parte do Evangelho é mais longa, mas essa parte do livro não é tão longa como costuma ser a parte do capítulo a parte do subcapítulo, né? Ela não é tão longa, então por não ser extensa eu vou dar continuidade, tá? E últimas explicações, porque aí eu já não falo mais dessa parte a partir de amanhã. Amanhã é sábado de Aleluia, e sábado de Aleluia existe um capítulo específico aqui em que mostra Jesus em missão. Geralmente as pessoas chamam de sábado de malhar o Judas. Eu nunca gostei, mesmo quando criança eu nunca gostava daquilo. Então eu acabei encontrando na minha reconversão um novo significado para o sábado de Aleluia, o sábado do silêncio, né? Jesus está na mansão dos mortos, como diz o creio. E aí eu vou fazer uma leitura especial desse livro da Ana Catarina Emmerich. Com relação à liturgia do sábado, que vai ser da vigília, né, para a ressurreição, para a vigília da Páscoa, ele é mais longa também. Então, assim, eu ainda não preparei, não tenho certeza se eu vou conseguir, e eu tenho que escolher entre a leitura do livro da Beata Ana Catarina Emmerich ou a liturgia. Ou eu consigo fazer os dois e seja o que Deus quiser, tá? Outra coisa importante, eu já postei, tá? A novena da Divina Misericórdia e estou postando a cada dia, a cada momento, 3 dias da novena. Então, o que significa? Significa que eu não vou estar postando dia a dia, eu vou estar postando de 3 em 3 dias, assim, não, 3 áudios a cada dia. Então, em 3 ou 4 dias eu já vou estar postando tudo e colocando numa pasta especial que eu vou criar, provavelmente com o ano de 2022, ou eu coloco Terço da Misericórdia, Novena da Misericórdia 2022, e eu peço a super especial gentileza de vocês que, caso tenha interesse, vocês vão aqui na minha playlist, acessem essa pasta, tá? Que vai estar com o ano de 2022, para acessar todas as novenas, caso você não tenha o livro do Diário da Santa Faustina. Mas para evitar problema, eu já vou postar toda
os dias da novena antecipadamente. É só isso que eu queria dizer. Eu sou meio confusa, tá? Então vamos lá, gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos fazendo as leituras do capítulo 3 do livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, Beata Ana Catarina Emmerich, editora MIR, M-I-R, tá? Jesus no Monte das Oliveiras. O subcapítulo é 5. Os anjos mostram a Jesus a enormidade dos seus sofrimentos e consolam-no. Voltando à gruta com toda a tristeza que o acabrunhava, Jesus prostrou-se por terra com os braços estendidos e rezou ao Pai Celeste. Mas passou-lhe na alma nova luta, que durou 3/4 de hora, e anjos vieram apresentar-lhe em grande número de visões tudo o que devia aceitar de sofrimentos para expiar o pecado. Mostraram-lhe a beleza do homem antes do primeiro pecado, como imagem de Deus, e quanto o pecado tinha rebaixado e desfigurado. Mostraram-lhe como o primeiro pecado fora a origem de todos os outros pecados, a significação e essência da concupiscência e seus terríveis efeitos sobre as faculdades da alma e do corpo do homem, como também a essência e a significação de todas as penas contrárias à concupiscência. Mostraram-lhe os seus sofrimentos expiatórios, primeiramente como sofrimentos de corpo e alma, suficientes para cumprir todas as penas impostas pela justiça divina à humanidade inteira, por toda a má concupiscência, e depois como sofrimento que, para dar verdadeira satisfação, castigou os pecados de todos os homens na única natureza humana que era inocente, na humanidade do Filho de Deus, o qual, para tomar sobre si, por amor, a culpa e o castigo da humanidade inteira, devia também combater e vencer a repugnância humana contra o sofrimento e a morte. Tudo isso lhe mostraram os anjos, ora em coros inteiros, com séries de imagens, ora separados com as imagens principais. Via as figuras dos anjos mostrando com o dedo elevado as imagens e percebia o que disseram, mas sem lhes ouvir as vozes. Não há língua que possa descrever o horror e a dor que invadiram a alma de Jesus ao ver esta terrível expiação, pois não viu somente a significação das penas expiatórias contrárias à concupiscência pecaminosa, mas também a significação de todos os instrumentos do martírio, de modo que o horrorizou, não só a dor causada pelos instrumentos, mas também o furor pecaminoso daqueles que os inventaram, a malícia dos que os usavam e a impaciência daqueles que com eles tinham sido atormentados, pois pesavam sobre ele todos os pecados do mundo. O horror desta visão foi tal que lhe saiu do corpo um suor de sangue. Enquanto a humanidade de Jesus sofria e tremia sob esta terrível multidão de sofrimentos, notei um movimento de compaixão nos anjos. Houve uma pequena pausa. Parecia-me que desejavam ardentemente consolá-lo e que apresentavam as súplicas diante do trono de Deus. Era como se houvesse uma luta instantânea entre a misericórdia e a justiça de Deus e o amor que se estava sacrificando. Foi-lhe mostrada uma imagem de Deus, não como em outras ocasiões, num trono, mas uma forma luminosa menos determinada. Vi a pessoa do Filho retirar-se na pessoa do Pai, como que lhe entrando no peito, a pessoa do Espírito Santo saindo do Pai e do Filho e estando entre eles, e todos eram um só Deus. Quem poderá descrever exatamente uma tal visão? Não tive tanto uma visão com figuras humanas, como uma percepção interna, na qual me foi mostrado, por imagem, que a vontade divina de Jesus Cristo se retirava mais para o Pai, para deixar pesar sobre a sua humanidade todos os sofrimentos, que esta pedia ao Pai que afastasse, de modo que a vontade divina de Jesus, unida ao Pai, impunha à sua humanidade todos os sofrimentos que a vontade humana, pelas súplicas, queria afastar. Vi Jesus no momento da compaixão dos anjos, quando esses desejavam consolá-lo, que com efeito teve nesse instante um certo alívio. Depois desapareceu tudo e os anjos, com sua compaixão consoladora, abandonaram o Senhor, cuja alma entrou em novas angústias. Muito bem. Aqui termina a leitura, né, do trecho do capítulo 3. Eu não vou avançar porque eu tenho dois objetivos aqui. Primeiro,
Logo na sequência, então, o capítulo termina com outras partes detalhadas das visões de revelações privadas que a beata Ana Catarina Emmerich recebeu. Tem a parte de Judas o traindo, tá? É horrível. Depois tem a parte do julgamento em que ele é jogado uma hora para Herodes, outra hora para Pilatos, uma hora cai na mão de Anás e Caifás, depois vai para Herodes, depois Herodes manda para Pilatos, depois vira aquela coisa de julgamento e nessa hora Jesus é espancado já. Tem a parte pormenorizada de todos os flagelos possíveis, tá? Que aí quem viu o filme do Mel Gibson sabe. Tem a parte em que a esposa de Pilatos dá a Nossa Senhora panos para limpar todo o sangue de Cristo já totalmente flagelado, coroado de espinhos e praticamente nu. Estava sem roupa. Ele só estava. No final colocaram sobre ele, de tanto flagelar, de açoitar e tudo, colocaram um manto vermelho, um manto roto de um soldado, ou de um oficial, já roto mesmo, e seminu. E tem tudo assim, sabe? Inclusive até a hora da crucificação, a qual eu não vou ler. Não vou mesmo. O que eu vou ler a partir de amanhã? A parte que refere-se ao que aconteceu no Sábado Santo, quando Jesus desce para a mansão dos mortos. Inclusive, essa parte é a hora que Jesus expira. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que ele expirou, morreu, né? Que ele realmente morreu. A beata aqui conta que viu o Espírito de Jesus descer à terra, ou seja, ele foi para a mansão dos mortos. Tá? E eu já falei ontem que é o Sheol, né? Sheol, S-H-E-O-L, que lembra um pouco o inferno dos gregos. Não é como o inferno católico que a gente já sabe tudo. Eu penso na minha humilde, né, mera e pequenina inteligência. O inferno católico cristão, ele inicia-se depois que Jesus ressuscita. É um negócio interessante, é como se Jesus reconfigurasse até a questão dos mortos. A partir desse Sábado Santo, é o que, né? Então ele desce e faz, ele encontra outros espíritos. Então essa parte eu até vou falar, talvez eu leia algumas partes do capítulo, talvez seja um áudio à parte, tá? Fica por isso. E digo mais, se você tem interesse, compre o livro. Esse é o segundo motivo também. Tem o livro se você sentiu, vontade, porque é um upgrade na sua fé. São revelações privadas, tá? De uma mística do século XVIII para XIX. Outra coisa importante é a questão se você tem algum problema do porquê que Jesus foi crucificado, porque muitos pagãos, ateus e agnósticos falam: Jesus não precisava ter morrido na cruz. Quantas vezes você não viu isso? E você duvidou, e por conta disso mexeu com você, e você abandonou, entendeu? O mistério da cruz, o mistério da paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela não acontece se ele não tivesse passado pela parte mais difícil da vontade de Deus, que é esse momento que nós estamos fazendo memória da Quaresma para a Semana Santa, a quinta-feira, a sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, que culmina com o domingo de Páscoa e que já iniciou-se no domingo de Ramos. Memória, nós lembramos, como é que é? Atualização, né? Mas de qualquer forma é uma memória. Às vezes a gente passa por uma experiência diferente a cada ano, mas ao mesmo tempo com as leituras que se referem à paixão do Senhor. Então, a nossa vida, e por que ele pede tanto para os santos? Todos os santos são convidados a meditar sobre o mistério da crucificação, sobre as santas chagas do Senhor Jesus. Não tem como ver Jesus misericordioso sem lembrar da paixão de Cristo, que também é um dos convites do terço da misericórdia revelado a Santa Faustina. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos do mundo inteiro.
e pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tá? Ou então o terço, então você é lá do Padre Manzotti, que ele resgatou o terço das Santas Chagas lá da irmã Maria Marta Chambon, da mesma congregação da Santa Margarida Maria Lacoque, do Sagrado Coração, é da mesma congregação, mas a irmã que recebeu a revelação do terço das Santas Chagas, como é que fala? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas do Senhor Jesus Cristo para curar as nossas feridas. É isso, né? Eterno Pai, os ofereço. Só um pouquinho. Não, é assim, ó. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Aí, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Também, memória das chagas abertas de Cristo. Da onde que vem? Durante a ressurreição? Não. Na ressurreição, no corpo ressuscitado de Cristo, ele tem as chagas. Ele está vivo, mas está as chagas. Tomé tocou nas chagas. Ou seja, você acha que as chagas... Gente, se fosse para ser vida, vida sobre vida, vida pela vida, as chagas não precisariam estar no corpo de Cristo. Mas elas estão mesmo no corpo ressuscitado, lá na glória de Deus, lá sentado ao trono do Pai, para provar que se não passarmos pelas chagas, se não passarmos pelo sofrimento, pela paixão, aceitarmos a nossa cruz e configurarmos a cruz de Cristo, não vai ter ressurreição para ninguém. Acorda, meu irmão. Desculpa você evangélico, mas não tem como passar pela ressurreição se não passar pela cruz. Aí, vocês adoram um Deus morto. Nós adoramos sim Cristo crucificado. A cruz do crucificado, que é Cristo, o crucificado, não é qualquer crucificado, é a cruz de Jesus crucificado, nós adoramos também. Tá? Nós adoramos porque foi por este ato que ele fez a redenção. E aí o povo acha que tá sabendo das paradas todas. Desculpa, não tá não. Jesus sempre pediu para os santos meditarmos sobre o mistério da via sacra, o mistério da paixão dele, a morte e a ressurreição, as santas chagas, tá? As santas feridas, se você não quer chamar de santas chagas, tá certo? Muito bem, agora vamos para a liturgia da palavra. Muito bem, então nesta primeira leitura, nós vamos ler Isaías 52, versículos de 13, depois para o capítulo 53, versículo 12. Eilo, o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 30, com o refrão: Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirme que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vós confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. E depois capítulo 5, versículos de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com um forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Muito bem. Agora, anúncio da paixão de Cristo, segundo João. João, capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta, levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles se aquecendo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. E por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? E ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado, então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. E ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz e que nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. E ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava ali, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E eu também vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma ótima preparação para a Páscoa do Senhor. Se você perdeu seu tempo nesta semana para comprar ovinhos de Páscoa, bom, eu não posso falar nada, eu não comprei. Eu até cheguei a comprar chocolate, mas era barra, e ainda assim porque ganhei um vale. E o que eu vi foi nessa quarta de manhã. Muita gente nas lojas comprando comida para esse período. E aí aconteceu uma situação, porque geralmente quarta-feira eu vou na novena, mas tinha acontecido uma situação na terça-feira, só pude, como eu tinha que buscar, já estava agendado a busca das barras de chocolate na loja, por causa do vale, só fui para resolver isso e outras coisas. De tarde não consegui ir na novena, estava num mau humor, vou abrir meu coração até essa parte.
Aí cheguei na quinta, que não era para eu ter saído, mas eu precisei, por conta do problema da terça que redundou no meu mau humor na quarta e ainda na quinta hoje, que eu tô gravando na quinta, eu fui no mercado, só para comprar pão, porque ia faltar. Olha, gente, é duro, mas vocês não acreditam. O açougue do mercado estava lotado. O pessoal estava comprando para fazer churrasco. Então, gente, não sei o que vocês fizeram. Eu não vou mentir, eu comprei chocolate. Não é nem para Páscoa, é que tem uma pessoa aqui em casa que come de barra, ela quebra os tabletinhos e come um depois do almoço, depois da janta. Porque ela não a gente não tem muitas alegrias na vida, sabe? De viajar, de dizer, E então a única alegria dela é o tablete de uma marca específica. Aí como eu ganhei um vale, né? Enfim, comprei, tá aqui. Nem é para Páscoa, é para o dia a dia. Né? Eu não fui atrás de ovo, não vou, eu estou trocando o ovo de Páscoa para uma melhor meditação para a ressurreição. Cada um sabe da sua consciência. Eu não vou falar o que está certo e o que está errado, porque se for assim, muitos canais católicos têm falado tanta bobeira em relação ao Papa Emérito Bento XVI, ao Papa Francisco, até o meu bispo, o arcebispo aqui de Curitiba, ele é atacado por gente que nem é da arquidiocese. Pelo menos eu não sei se o pessoal do YouTube lá, que encasquetou com ele logo depois da invasão da Igreja da Glória lá pelo político, lá pelo vereador, virou um caos. O nosso arcebispo tem sido alvo de críticas medonhas, assim. Eu vou ser bem franco em falar, né? No fundo, todo mundo tem a possibilidade da conversão, mas denegrir uma pessoa pública, desculpa, não tá certo. Por mais que eu não concorde, né, com algumas coisas que o bispo fala, apesar que eu não posso nem falar isso, porque no fundo ele tem agido de forma coerente com algumas coisas aqui dentro da arquidiocese, né? Mas aquela coisa, eu posso até, de repente, se um dia, sei lá, não ir com a cara do arcebispo, mas isso é algo meu. Aliás, eu estou jogando uma coisa no ar, mas não é assim, é verdade. Não, ao contrário, é que eu não conheço ele pessoalmente. Bom, prefiro não conhecer, né? Porque do jeito que eu sou, vai acabar me excomungando. Então deixa quieto, deixa assim, né? Mas assim, o que eu posso dizer? Primeiro, não dá para falar mal de nenhum arcebispo. Se ele é da teologia da libertação, rezo muito pela conversão dele, né? E falar bem a verdade, ninguém tem o direito de denegrir, atacar nenhum bispo, né? Então, eu vejo tanta barbaridade que, tipo, quer comprar um ovo de Páscoa? Compre. Quem sou eu? Você quer, né, comprar ovinhos aí para alegrar a ceia da Páscoa do Senhor, não tirando a posição de Cristo ressuscitado? Tudo bem. Quem sou eu? Tem coisas, infelizmente, piores, mas que uma coisa não seja para passar o pano de outro pecado, entendeu? Tenha o bom senso. Vamos ter bom senso. Mas, tipo, hoje eu vi uma atrocidade no mercado. Era gente comprando carne assim, loucamente. E olha que a carne tá cara, hein? Apesar que o miolo da alcatra hoje tava como preço de normal, assim. Não tava tão caro. Miolo de alcatra. Tava num preço, assim, que... razoável, né? Mas aí, gente... Aí eu só comprei umas verduras amargas. Eu lembrei Moisés, né? Comprei... Como é que é o nome? Catalonha, que é uma verdura muito amarga. Inclusive eu tenho que primeiro escaldar em água quente, depois fazer o preparo, porque ele é muito amargo, muito, muito, por demais. Catalonha, ele parece uma flecha, a folha parece uma flecha, assim, sabe? Cheia de pontas, assim, bem amarga, diz que é bom pro fígado. Me deu vontade não é nem de comer, me deu vontade de comprar aqui. Comprei, junto com o pão, né? Tem ovos. Ovos de galinha, né? E é assim que vai ser. Não tem o que fazer, gente, né? Então cada um cuide do seu, mas que é triste, tá? Então, olha, gente, boa preparação para a Páscoa. Não esqueçam que amanhã não é só dia de silêncio, amanhã é um momento de meditação, sábado de aleluia. Talvez eu vá fazer 2 áudios separados mesmo, tá? E, enfim, que a gente possa superar bem
passar bem esse período, né, que já terminou a quaresma, fazer uma finalização boa, mesmo que não tenha, que nem eu, né, virou uma coisa ruim todo esse período quaresmal. De novo, tive outro de sabor em cima de outro, encavalou de novo as coisas, passei mal mesmo. Tanto é que o áudio da quinta-feira eu gravei com uma voz horrível, né? Foi muita coisa, eu tava prostrada de novo. Mas eu tenho que estar aqui fazendo, marcando, eu tenho um compromisso, né, com este canal, com vocês. Um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo. Mas assim, gente, não se escandalizem também com o pecado alheio. Eu fico triste, muito entristecida do que a pessoa está fazendo da vida. Mas eu também já fui assim uma época, né? Até acho que seria importante, pelo menos, confessar esse pecado, né? Do que eu fazia nas sextas-feiras. Então, santas, então todo mundo precisa ter consciência que se convertam, se arrependam. Um abraço a